Olá, pessoal, sejam bem-vindos então a finalmente última aula, 17ª aula desta playlist de técnicas de integração, integrais indefinidas e técnicas de integração. Tecnicamente não é mais nenhuma nova técnica, eu estou colocando o título dessa aula como sendo estratégias de integração. Vejam bem, estratégias. Quando você pega uma integral num concurso, numa avaliação ou qualquer coisa do tipo, você, propriamente dito, não vai estar falando assim, use integração por partes, às vezes pode até estar, né? Use integração por partes para resolver a integral abaixo, use substituição trigonométrica para resolver a integral abaixo. E a ideia dessa aula é para ser mais um bate-papo mesmo, vou resolver algumas integrais aqui, tá certo? Algumas eu só vou comentar, para que você tenha em mente qual é uma linha de raciocínio interessante para você desenvolver alguma integral. Por exemplo, foi lá jogar uma integral na sua mão, você bate o olho nela e fala, essa daqui eu acho que deve dar por partes, essa daqui eu acho que deve dar por substituição trigonométrica. Ah, essa daqui é produto de senos e cossenos. Opa, a potência do seno é ímpar, dá para eu resolver então sim. Nossa, essa daqui tem uma raiz terceira de 4x mais 2. Será que substituição racionalizante resolve? Então, essa é a ideia da aula de hoje, perfeito? Então, já vou colocar aqui a bancada para vocês. E aí já vai aparecer para vocês qual é o foco. Qual é o foco? Só vou esperar aparecer aí para vocês. Já está aparecendo. Qual é o foco da aula? É apresentar uma coleção de integrais misturadas, aleatoriamente, sem falar qual é a técnica, com o desafio de reconhecer quais técnicas ou fórmulas devem ser usadas. Quando eu falo fórmulas, é que nem, por exemplo, quando você pega uma integral de seno ao quadrado, você faz uma substituição por uma fórmula antes de integrar, né? Seno ao quadrado é 1 menos cosseno de 2 vezes x, né? Se for seno ao quadrado de x, é 1 menos cosseno de 2x sobre 2. É uma fórmula, por exemplo. Agora vamos lá. Para isso, eu vou tentar identificar das aulas desta playlist, tá, gente? Não vai para outra playlist, porque vai ser outra aula, não tem nada a ver. Mas eu vou identificar, conforme eu vou passando a aula, eu vou identificando aonde que a gente falou, em qual aula que a gente falou sobre essas técnicas aqui. Então, ó, pré-requisito inicial, você tem que conhecer as fórmulas das integrais indefinidas imediatas. Isso nós falamos lá na aula 1, ok? Tem uma tabela lá na aula 1, tem um link para você ser direcionado para uma tabela das integrais que eu julgo ser imediatas. Essas integrais nem sempre são imediatas, porém, a gente usa a tabela para poder resolver. Por exemplo, 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Eu sei que isso aí é arco-tangente, mas tem gente que já não conhece. Ah, mas e se eu não conhecer, eu vou ter que desenvolver? Dependendo do problema, sim. Por qual técnica? Jesus e você deve saber. Certo ou não? Aí é você quem tem que descobrir se é por partes, por coisa, mas a gente tem que ter as fórmulas imediatas para resolver os problemas maiores. Primeira dica que eu dou para vocês, simplifique o integrando se possível. Não vai sair fazendo técnica sem antes tentar simplificar, como por exemplo esses dois exemplos que eu vou querer resolver aqui com vocês, tá? Para a gente dar uma esquentada aqui na aula de hoje. Então, por exemplo, ó, isso aqui é uma integral trigonométrica, tá? Uma integral trigonométrica porque ela envolve funções trigonométricas. Então, ó, essa integral aqui, vou subir um pouquinho aqui já, que é a integral de tangente de θ sobre secante ao quadrado de θ de θ, eu pensei assim, bom, se vai dar certo, eu não sei, mas eu vou substituir esse secante ao quadrado por 1 sobre cosseno ao quadrado e essa tangente por seno sobre cosseno. Então, isso aqui vai ficar uma integral grandona de seno de θ sobre cosseno de θ, que é tangente, tudo isso dividido por 1 sobre cosseno ao quadrado de θ de θ. Agora eu conservo a primeira, né? Conservo a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? De θ. Aí eu percebi que eu cancelo esse quadrado com esse cosseno, só sobrando um cosseno, e aí fica isso aqui, a integral de seno de θ vezes cosseno de θ. Bom, aí alguns de vocês podem estar pensando assim, talvez é aquele negócio, se a potência do seno é ímpar, se a potência não sei o que, blá, blá, blá. Talvez dê certo? Talvez dê certo. Não posso te dizer agora sobre isso, porque eu não raciocinei dessa forma. Eu pensei isso daqui de uma forma mais rápida ainda.
Vai dar certo? Vai. É a única forma? Não. Existem outras? Talvez. Beleza? Então, nesse sentido, olha o que eu fiz aqui. Ó. Eu escrevi isso daqui como sendo seno de θ, aliás, 2 seno de θ, vezes cosseno de θ, tudo isso sobre 2 de θ. Sabe por que eu multipliquei por 2 em cima e 2 embaixo? Porque eu sei, lá da trigonometria, que 2 seno de θ vezes cosseno de θ é 2 vezes seno de 2 θ. Então, vou repetir. 2 seno θ cosseno θ é seno de 2 θ. Então, eu posso pegar esse meio que aparece aqui, jogar para fora, né? Esse 2 que está aqui fora, joga ele aqui para fora, e isso fica a integral de seno de 2 θ de θ. E isso aqui é uma integral imediata. É uma integral imediata que a gente aprendeu, tecnicamente a gente viu lá na aula de integral por substituição, mas para mim ela se torna uma integral imediata, como sendo meio que multiplica a derivada do cosseno é menos seno, então isso aqui vai dar menos cosseno de 2 θ sobre 2, é o resultado dessa integral. Derivada, integra, deriva, vezes a derivada de quem está dentro. A integral passa dividindo. No caso, seno, cosseno e e. Né, e elevado a 2x, se fosse o caso. Então, isso aqui vai dar menos 1/4 cosseno de 2 θ mais constante. Esse seria o resultado final dessa integral. Agora, essa daqui, tem um quadrado aqui. Aí tem bitola, fala assim, nossa, eu vou chamar isso aqui de u. Porque aí o dx... Não, vamos abrir esse quadrado para ver o que vira. Integral de seno de x mais cosseno de x, tudo isso elevado ao quadrado. Quando a gente fizer isso daqui, ó, isso aqui vai dar o primeiro ao quadrado, então seno ao quadrado de x, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Olha que bacana. Aqui agora, a linha de raciocínio que eu tive foi a seguinte, essa integral eu sei resolver, inclusive caiu no exemplo anterior. Aí tem gente que deve estar bitulando e pensando assim, eu vou quebrar na integral desse, mais a integral desse, mais a integral desse. Porque aí eu tenho aquela formulinha que seno ao quadrado é 1 menos, seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno de 2x sobre 2, e o cosseno ao quadrado, que é o que aparece aqui nessa outra aqui, é cosseno ao quadrado de x, eu substituo por 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Vai dar certo? Vai. Porém, você vai estar, como eu sempre falo, matando um mosquito com uma bomba atômica. Tem como forma de fazer isso mais rápido. Sabe por quê? Porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é 1. Então, eu vou escrever essa integral como sendo, na verdade, 1 mais seno de 2x dx. Ou seja, essa integral agora, ambas são imediatas. Tanto a do 1 quanto a do seno de 2x, que vai dar x menos cosseno de 2x sobre 2, porque a derivada do cosseno é menos seno, então aqui é mais, então aqui é menos, sobre 2 mais a constante. Isso é que eu estou querendo dizer com o que eu escrevi aqui, ó. Simplifique o integrando, se possível. E aí que está a questão. Pessoal, garantia. Eu olhei para esse quadrado aqui e falei, vou abrir, porque eu tenho que abrir. Não, não é eu tenho que abrir. Eu penso, isso é cálculo. Eu vou abrir para ver se eu consigo raciocinar alguma outra coisa. Abrir e ver isso daqui. Eu posso quebrar na integral de cada uma dessas 3 parcelas? Posso, porém eu percebi que dá para simplificar seno ao quadrado mais cosseno por 1. Entenderam a ideia? Então, não é que é obrigatório fazer essas etapas, porém é uma estratégia. É aí que vem o nome da aula propriamente dito falando, ok? Agora aqui eu vou mais apresentar as integrais. A dica 2, não vou resolver, tá? Agora a gente vai mais bater papo. Algumas até resolvo. Procure por uma substituição. Se você não consegue simplificar, não dá para simplificar, outra dica... Pessoal, dica 1 não é fazer a dica 1 para depois fazer a dica 2. São dicas que podem acontecer tudo ao mesmo tempo. Mas tentem pensar nessa ordem, porque geralmente uma integral por substituição é mais simples de resolver. Tá certo? Do que uma substituição trigonométrica, por exemplo. Então, por exemplo, nesse item A aqui, ó, eu sei que se eu substituir u por x² mais 1, o meu du vai dar 2x dx, que é o que está aqui no numerador. E aí eu continuo a integral, tá? Vou deixar desse jeito aqui para vocês. Esse item B, ele está imediato para vocês? Aí você fala assim, nossa, professor, eu acho que não está, não. Mas, dá uma olhada. A integral de ln de x sobre x dx, ela pode ser escrita como sendo ln de x
vezes 1 sobre x dx. Certo? É a famosa simplificação com a substituição. Agora, eu chamo u de ln de x, porque aí eu tenho que o meu du vai ser 1 sobre x dx. E aí você continua isso daqui fazendo a integral normalmente. Porque, ó, 1 sobre x dx está aqui, ó. Né? E o meu ln de x vai virar u. Então fica uma integral de u du, que é u quadrado sobre 2, e assim por diante. Você resolve essa integral muito rápido. Então, procure por uma substituição óbvia, como é o caso dessa daqui, da primeiro exercício, uma substituição óbvia, ou por uma substituição que às vezes não é tão óbvia, mas que requer alguns ajustes. Fechou? Terceiro caso, dica 3, na verdade. Classifique o integrando de acordo com sua forma. Pessoal, quando eu falo que ele é da sua forma, por exemplo, eu vou colocar várias situações aqui. Se a gente não viu que as dicas 1 e 2 não deu certo, a gente pensa no integrando f. Lembrando, ó, que esse integrando f é quando eu tenho uma integral de f de x dx, tá? O f de x é o integrando, tá? Eu estou chamando aqui de integrando só para vocês acompanharem que a palavra integrando vai aparecer várias vezes aí, se eu não me engano. Beleza? Qual que é a forma? Imagina que ela é uma função trigonométrica. Se a f de x, se o integrando for um produto de potências de seno e cosseno, é uma forma. For produto de potências de tangente por secante, é outra forma. Produto de cotangente por cossecante. Opa, professor, mas isso daí a gente não viu lá nas aulas de funções trigonométricas. Tecnicamente, cotangente e cossecante, você enxerga ela como 1 sobre tangente vezes 1 sobre secante. Dá para você cortar uma coisa com a outra. Funciona bem também. Tá certo? Acaba virando aí as tangentes e as secantes, propriamente dito falando. Então, a gente usa as estratégias relacionadas às potências, se é par, se é ímpar de cada caso. Seno ímpar, cosseno ímpar, tangente ímpar, pode ter seno par substituindo por aquela relação trigonométrica, secante par, ou seja, a gente trata integrais desse tipo. Aqui eu coloquei 2 casos, tá? Nesse caso aqui, eu consigo resolver, ó, o integrando tem uma forma específica. Esse aqui, no caso, é o caso do seno ímpar. Pessoal, seno ímpar a gente aprendeu lá nas aulas 4 e 5, tá? Desta playlist, lembrando isso, tá? Sempre dessa playlist. E aqui, no caso, a tangente ímpar, a gente também aprendeu... Aliás, tangente ímpar ou secante par, né? Aqui você tanto faz um quanto o outro. A gente aprendeu isso aqui lá na aula 6, dessa playlist. Fechou? Tangente ímpar e secante par. Existe uma forma de resolver tanto pela secante par quanto pela tangente ímpar. Casos que envolvem acordo com sua forma. Funções racionais. Isso daqui vocês já estão cansados de ouvir das aulas anteriores que eu dividi em 5 partes. Quando você tem função racional, o seu integrando é uma função racional, a gente nem tem o que discutir. A gente vai para decomposições e frações parciais. Lembrando, decomposição em frações parciais só é usada quando você certifica que o grau do P, cara que está no numerador, é menor do que o grau de Q, que é o cara que está no denominador. Caso o grau seja maior ou igual, que o numerador seja maior que o denominador, temos que fazer P dividido por Q e trabalhar, então, com a divisão de polinômios e ajustar tudo que a gente já viu lá na aula 11. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui ó, foram as aulas de 11 até 15, a gente trabalhou com funções racionais. Esse caso aqui, ó, esse caso dessa integral, não vou resolver, porque senão não acaba isso aqui nunca mais. A gente já sabe como que resolve isso. É assunto da aula 11 e da aula 15. Por quê? Aula 11, a gente aprendeu o primeiro caso de funções racionais, que é quando eu tenho uma parcela linear e não se repete. E aqui eu tenho uma parcela quadrática irredutível e que se repete. Então, isso daqui, tecnicamente, é a aula 15, né? Porque a aula 15 vem somada com a aula 14, que soma com a aula 13, que soma com a aula 11 e assim por diante. Beleza? Aqui, na verdade, acho que é a aula 12, tá? 12, 13, 14, 15. É a aula 12 aqui, não é a aula 11, não. A aula 11 era a aula preliminar. Fechou? E aqui, nessa daqui, ó, também é a aula 15, acompanhada com a aula 12, desculpa. Porque vai ficar, quando você colocar x ao cubo mais 4x em evidência, isso aqui ficaria x que multiplica x ao quadrado mais 4. Então, no caso aqui, é a aula
12 com a aula 14 que a gente viu, porque eu tenho uma parcela linear distinta e uma parcela quadrática irredutível distinta, tá certo? Aí a gente faz a decomposição em frações parciais. Então, apareceu função racional, polinômio dividido por polinômio, a gente tenta as decomposições em frações parciais. Óbvio, o problema anterior, eu vou pegar aqui, ó, da substituição, para vocês verem uma coisa. Aqui era polinômio dividido por polinômio. Porém, a substituição simples resolve o caso mais rápido. Lembre que para você chegar nesta dica de funções racionais, ó, isso aqui é um subitem da dica 3. Caso não deu certo 1 e 2, que é simplificar e uma substituição simples, aí se for um polinômio dividido por polinômio, você pensa em funções racionais. Tá certo? Não vão ficar bitolado em só porque é polinômio por polinômio já resolver, não. Terceira situação, que eu chamei aqui integração por partes. Pessoal, a integração por partes, veja bem, geralmente, quando é produto de duas funções, a gente quer pensar em integração por partes. Não faça isso. Por exemplo, imagine que você tem integral de x ao quadrado vezes x. Isso é um produto de duas funções. Só que isso é imediato, porque x ao quadrado vezes x é x ao cubo. Acabou. Não é porque é o produto de duas funções que você vai resolver por integração por partes. Mais ainda, imagina que você tem x vezes raiz de x. X vezes raiz de x não precisa resolver por integração por partes porque é produto. Porque raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio. Então você vai fazer x elevado a 1 vezes x elevado a meio, conserva o x e soma as potências. Dá uma integral imediata. Agora, tem casos de produtos que vai cair integração por partes, né? Casos ajustados, casos particulares, enfim. Mas aqui vai uma dica boa para vocês. Se você tem uma função onde a f de x, que é aquele do integrando, é dada por um produto de uma potência de x, ou seja, x elevado a n, multiplicado por uma dessas funções, trigonométrica, exponencial ou logarítmica, a gente pensa em integração por parte, escolhendo u e dv de forma conveniente. Esse u dv de forma conveniente, eu quero dizer assim, escolhe alguém para u, escolhe alguém para dv. Ah, eu vou escolher sempre a potência de x como sendo u. Não, porque quando eu tenho logaritmo envolvido, às vezes isso troca. Eu escolho ele como dv. Então, isso eu estou querendo dizer como sendo u e dv de forma conveniente. Você vai escolher alguém para u e alguém para dv. Se piorou o teu problema, que é o que eu comento isso lá na aula 3, vou até colocar aqui, ó, aula 3, tá? Necessariamente, você troca, quem chamou de u, você chama de dv, quem você chamou de dv, você chama de u. Você faz a troca lá. E aqui eu coloquei alguns exemplos que com certeza você vai usar a integração por partes. Nem vou entrar em detalhes, mas ó, essa daqui você chama u de x quadrado e dv de e de x. Essa daqui você vai chamar u de x e essa daqui o dv vai ser o cosseno de x dx, né, no caso. E esta daqui, você vai chamar o u de ln de x e o teu dv é x dx. Então depende muito de quem é o teu u e quem é o teu dv. Todas essas daqui, ó, é produtos de potência de x, é um x elevado a alguma coisa, multiplicado por uma exponencial, trigonométrica e logarítmica. Quando acontece isso, integração por partes resolve o nosso problema. Tá certo? Ah, essa daqui é a que vocês mais adoram. Quando ela tem radicais nesta forma. Radicais, raízes, né, no caso. E aí? Que tipo de raiz é essa? A ao quadrado menos x quadrado, raiz de a ao quadrado mais x quadrado e raiz de x quadrado menos a ao quadrado. Pessoal, nesse caso, a gente tem que fazer substituição trigonométrica adequada para cada tipo de raiz. Tá certo? Vê o que está escrito agora na frente. Sempre tendo em mente que, se for possível, antes usar uma substituição simples, que seja usada antes da substituição trigonométrica. Lembre, substituição trigonométrica dá muito trabalho. Muito trabalho. É a técnica mais difícil. A mais trabalhosa é a integração por funções racionais via decomposição por frações parciais. É a mais trabalhosa. Mas eu acho a substituição trigonométrica a mais difícil. Porque você vai ter que substituir, vai virar uma substituição, vai cair em Pitágoras, relações métricas no triângulo retângulo, é muita coisa envolvida para resolver essa integral. Então, a menos que não dê, toda integral que contém radicais dessa forma, substituição trigonométrica resolve, ok? Porém, nem sempre o fato de ter é obrigado a usar. Por exemplo, eu coloquei aqui 4 exemplos, certo?
Os itens D1, D2 e D3, eu não consigo ver outra saída a não ser usar substituição trigonométrica. Cada uma é um caso. Por exemplo, essa aqui x² mais 4, 9 menos x ao quadrado e x ao quadrado menos 4. Uma substitui por tangente, essa daqui, aliás, por 2 vezes a tangente, essa daqui substitui por 3 seno ao quadrado, e essa daqui substitui por secante, 2 secante, para ficar 2 secante ao quadrado menos 4, e faz aquelas coisas. Então, ó, repetindo, essa o x substitui por 2 vezes a tangente, essa daqui o x por 3 seno, e esse x aqui fica 2 secante ao quadrado. 2 secante que fica tudo ao quadrado, ok? Essa última aqui, dá para substituir o x por 2 tangente? Dá. Preciso? Não. Posso, porque tem uma raiz da forma x² mais 2 ao quadrado. Porém, isso aqui é substituição simples, porque quando você chamar o dx² mais 4, o teu du vai ser 2x dx, e o dx aparece aqui, ó. Então, sempre que for possível, façam isso com a substituição simples. Mesmo que por substituição trigonométrica vai dar também, só que você vai estar usando bala boa em bandido ruim. Tá certo? Para que a gente vai gastar tempo com coisa besta? Então, ó, só para a gente focar, isso aqui foram nas aulas 8, 9 e 10 que a gente viu, tá? As aulas 8, 9 e 10, sempre reforçando, desta playlist. Ok? E, por fim, a última situação que a gente viu é que o Q de x contém radicais na forma raiz enésima de x. Isso aqui é substituição racionalizante. Quando acontece isso, nós tentamos, pode vir a dar certo, lembre disso, inclusive foi a aula anterior, a substituição u igual a raiz enésima de x e trabalhamos com as variáveis x e u de forma conveniente ao problema. Eleva n, passa a constante para o outro lado, não passa a constante para o outro lado, deriva dos dois lados, enfim. É saber trabalhar conveniente com o problema. Na aula anterior, quando eu falei de substituição racionalizante, por exemplo, teve um x ao cubo no segundo exemplo, que eu escrevi ele como x ao cubo vezes x ao quadrado. X ao cubo, escrevi ele como x ao quadrado vezes x. Porque me era conveniente. É uma forma conveniente de trabalhar com o x lá, tá certo? Aqui eu coloquei 2 exemplos. Inclusive, eu coloquei os mesmos 2 das aulas anteriores, só para mostrar para vocês que essa daqui, ó, u igual a raiz de x mais 4 dá certo, e que essa igual a u, a raiz cúbica de x² mais 1, vai dar certo. Essas substituições racionalizantes aqui. Isso foi assunto da aula 16. Foi a aula anterior dessa playlist, tá? A esse vídeo aqui. E, para finalizar, lembre-se, há na prática apenas 2 métodos de integração, que é por substituição por partes. Tá certo? Por substituição por partes. Os demais são casos muito específicos. O integrando tem que ter uma forma. Tem que ter uma forma. Ele é produto de potências de seno e cosseno, de tangente com secante. Ele é um integrando que contém uma raiz de x² menos a ao quadrado, por exemplo. Ele é alguma coisa do tipo seno de ax mais vezes cosseno de bx. Então, técnica mesmo, teorema, obviamente a gente só tem a por substituição e por partes. Os demais casos vai de problema por problema, a depender de como é apresentado o integrando. Se precisa simplificar ou não, se precisa ajustar, se sai direto de uma tabela, né, como no caso da substituição trigonométrica. Se é função racional, eu preciso dividir o polinômio do numerador pelo denominador ou não. Então, isso daí é casos específicos, não é fórmula, tá certo? Inclusive, até reforçando, a decomposição em frações parciais, ela não é uma técnica para integração, isso é uma técnica de função racional que a gente usa para integrar, tá certo? E aqui, ó, eu coloquei 2 mais exemplos, esses daqui eu quero resolver com vocês, para reforçar a ideia, porque aparece raiz aí de novo, né? Então, esse primeiro caso aqui, veja bem, ó, e elevado à raiz de x, aí vem alguém demoníaco e fala para você, a integral de e de x é e de x, então a integral de e de raiz de x é e de raiz de x. Errado. Eu vou fazer aqui uma substituição. Eu vou chamar u de raiz de x. E mais do que isso, essa substituição não é uma substituição simples, é uma substituição racionalizante. Vai dar certo? Não sei. Porém, eu vou substituir e vou tentar. E eu tentei e deu certo. Beleza? Então, é assim que funciona a vida do cálculo. Então, ó, u ao quadrado é igual a x. C e somente C
2u du é igual a dx. A gente sempre isola o x para poder aparecer o dx aqui no nosso problema, tá? Logo, a integral de e elevado à raiz de x dx, que parecia ser uma integral assustadora, na verdade, ela vai ficar como sendo a integral de e elevado a u, que é o que eu substituí, vezes o dx. Pessoal, o dx é o quê? 2u du. O 2 cai para fora, isso fica u vezes e de u du. Pausa. O que é isso daqui? Uma potência de u vezes uma exponencial. Como que eu resolvo isso daqui? A gente acabou de ver. Eu resolvo isso por integração por partes. Não é muito difícil de resolver. Resolvendo isso aqui por integração por partes, a gente vai obter, isso daqui vai dar u e de u, tá? Isso aqui vai dar u e de u, menos e de u. Daria mais constante aqui, mas eu vou colocar constante só no final quando eu voltar para x, tá? Que vai dar, então, 2u e elevado a u menos e de u. Se você quiser colocar o e de u em evidência, não tem problema. Pode, tá? Não tem problema nenhum. Isso, então, daqui, por sua vez, vai ficar 2 raiz de x, que é o valor do u, vezes e elevado à raiz de x, menos e elevado à raiz de x, mais constante. Ok? Esse é o meu resultado final. Agora, dá uma olhada no item B. Pessoal, o item B é uma raiz. Substituição racionalizante, chamar u de raiz de 1 menos, ou seja, chamar tudo isso daí que está dentro da função, integrando todo como u, dá certo. Porém, dá trabalho. Tá certo? Então, vou escrever aqui, ó. A substituição u1 menos raiz de x e 1 mais raiz de x funciona. Vai dar certo. Tá? Acredite, eu fiz a conta e deu certo. Mas deu muito trabalho. Mas dá trabalho. E aí eu percebi, geralmente isso aqui a gente faz muito, derivadas então, limites, a gente acaba fazendo bastante esse tipo de raciocínio. O que eu fiz? Eu peguei e trabalhei com esse integrando aqui da seguinte forma. Depois a gente vai tacar ele na integral para ficar mais fácil. Ó, daqui a pouco a gente mexe com a integral. Eu peguei o integrando, né? E aí eu sei que a raiz da divisão é a divisão das raízes. Só isso que por enquanto eu fiz. Ok? Feito isso daqui, o que eu percebi? Geralmente a gente pega o denominador. Eu tentei fazer desse jeito, deu dor de cabeça. Aí a gente vai fazer o quê? Aquele famoso racionalizar. Geralmente quando a gente racionaliza, a gente aprende isso lá no ensino médio, né? Por exemplo, 1 sobre raiz de 2... Aí você multiplica por raiz de 2, para ficar raiz de 2 vezes raiz de 2, sumir a raiz do denominador, né? Eu tentei aqui com esse do denominador. Me deu dor de cabeça. Aí eu virei e pensei assim, por algum motivo de uma luz divina. Por que não tentar com o numerador para ver o que dá? E foi o que eu fiz. Eu peguei e fiz isso daqui, ó. Multipliquei aqui em cima e embaixo por raiz de 1 menos x. Ok? Raiz de 1 menos x. Esta conta aqui vai dar esse vezes esse, dá ele ao quadrado. O que vai acontecer? Isso aqui vai dar 1 menos x. Vai sumir a raiz. E aqui embaixo não tem por onde fugir. Isso aqui vai dar a raiz de 1 mais x vezes a raiz de 1 menos x. Foi o que deu aqui. E aí você deve estar pensando assim, tá, piorou? Não, porque aí agora eu fiz isso aqui, ó. Eu peguei e escrevi todo mundo dentro da mesma raiz. Então, isso aqui fica 1 mais x vezes 1 menos x dentro da mesma raiz e aqui 1 menos x. E o que é? Eu fiz a distributiva aqui. O que é 1 mais x e 1 menos x? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou faz a distributiva, né? Então, isso aqui vai ficar 1 menos x sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Opa, não tem dx ainda não. Agora, força do hábito já. Logo, aí sim eu percebi que sairia uma integral fácil de resolver. A integral de raiz de 1 menos x sobre raiz de 1 mais x, tudo isso dx, isso daqui, por sua vez, é igual à integral de 1 menos x raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx, que eu posso vir aqui agora e quebrar em duas.
Tipo, fazer isso aqui, ó. Raiz de 1 sobre... Não, 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado dx menos a integral de x raiz de 1 menos x ao quadrado dx, ó. Vocês entenderam que, né? Uma altura dessa, acho que fica claro. Eu fiz isso, 1 sobre a raiz menos x sobre a raiz. E a integral da subtração é a subtração das integrais. Essa integral aqui, ó, é uma integral imediata. Você fala, essa integral é imediata? Sim, é o arcosseno. Né? Derivada do arcosseno de x é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Essa aqui é imediata. E essa daqui se resolve por substituição. Então, assim, não é que estava proibido você aplicar substituição racionalizante lá no começo do problema. Mas o fato é que aqui agora eu sei que isso vai dar arco seno de x menos não, vai dar mais aqui, ó, já tô, resolveu a integral, tá, gente? Resolveu a integral, vai dar, com esse menos vai aparecer esse mais aqui, porque o resultado da integral dá negativo. Da raiz de 1 menos x ao quadrado mais a constante, estamos resolvidos no nosso problema. Ok? Pessoal, com isso eu encerro esse ciclo de aulas de teoria da parte de e exemplos, né? Da parte de integrais indefinidas e técnicas de integração. Tem mais 2 vídeos nesta playlist que são exercícios de fixação. Pessoal, os exercícios desta playlist, eles vão ser resolver integrais indefinidas, tá certo? Eu tentei pegar algumas integrais que tem, às vezes, uns coelhinhos da cartola, tá certo? Mas focado, o que a gente aprendeu nesta playlist inteira foi técnicas de integração. Então, meus exercícios serão exercícios de integração. Perfeito? Então, aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Dúvidas, se inscrevam no canal, ok? E nós nos vemos na nossa próxima aula, a nossa primeira aula de exercícios, parte 1 de exercícios. Então, muito obrigado e nos vemos na próxima aula. Valeu, galera!